que eu já tive a oportunidade de contar a minha história de vida, até porque eu faço parte da Donep. A Donep, para quem não conhece, é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Tem esse nome de homens de negócio, mas não é exclusiva para homens, isso é por conta de uma tradição americana, porque ela nasceu nos Estados Unidos. E na Donep, profissionais liberais, pessoas comuns se reúnem para contar a sua história de vida, e quando você troca a sua experiência, né, contando a sua história de vida, você acaba ajudando o outro, e quando você escuta a história de vida do outro, você também acaba trazendo coisas para a tua vida que te leva a ter um pensamento que eu gosto muito dessa palavra, né, falo muito sobre ela, que é o pensamento exponencial, que te leva para o crescimento. Então eu conto a minha história de vida, já contei na Ucrânia, no dia da posse do Zelensky, eu estava lá na Ucrânia, dando uma palestra, fazendo a minha preleção, contando a minha história de vida. Certo. Já fui para a Jordânia, já fui para o Líbano, para vários países da África, para Londres, para Paris. Há 2 semanas estava na Argentina, lá na Patagônia, junto com a minha esposa, em Neuquén. E aí na minha história de vida, quem ouve entende. Porque, por exemplo, eu tinha absolutamente tudo para dar errado. Inclusive, você tinha, diante da sua história, que eu vi um pouco, você tinha totalmente tudo para culpar Deus. Exatamente. Eu era para ser daqueles que vai ficar perguntando, senhor, por que eu nasci? Por que as coisas aconteceram assim? Eu sou filho único, eu fui obeso quando eu era adolescente. Eu vim de uma família muito pobre. Meu pai faleceu em 2020. Meu pai era pedreiro, analfabeto. Então, eu para estudar, eu comia marmitex dia sim, dia não, ficava semanas sem comer para conseguir estudar. Cara, e aquela história que você amarrava o fio dental? Amarrava a calça com né? fio dental. É verdade. Né? Eu até brinco falando o seguinte, que essa história marcou tanto a minha vida que eu me casei com a dentista. Pois né? Porque eu tinha uma calça para estudar e a calça estourou o botão e estourou o zíper. E eu precisava usar a calça, entendeu? Então, o que eu fazia? Eu pegava fio dental, amarrava a calça, eu ia para o cursinho. Eu tinha ganhado bolsa de estudo num cursinho. Eu ia para o cursinho com o fio dental amarrado aqui no local da cinta, passava vários nós ali no fio dental, colocava uma camiseta longa e ia. Você vê, eu sempre tive um quezinho que esse negócio de amarrar, né? Porque na época do cursinho, amarrava a calça com fio dental. Na adolescência, eu fiquei muito gordo. Fiquei muito obeso por conta de uma depressão que eu carregava desde criança, em um contexto familiar complicado, de violência, de bebedeira, e aquilo gerou obesidade. E na obesidade, então, acumulou gordura na região do meu peito, e aí eu tinha muita vergonha. Para eu sair de casa, eu amarrava cordão aqui na região do meu peito, para disfarçar, sabe, o tamanho do peito mesmo. Assim. Amarrava cordão, passava durex aqui, colava os durex aqui, colocava uma camiseta longa, porque eu não tinha coragem mais de colocar uma camiseta e ir para aula. Né? E depois, só para encerrar, depois que eu já estava na faculdade, eu descobri que eu tinha doença de Chagas. E aí, e meu coração tinha uma reação rara da doença de Chagas, que era um bloqueio de ramo do lado direito. Então, ele não bombeava sangue do lado direito. E o médico falou que eu podia parar o coração, podia morrer. A qualquer momento. A qualquer momento, ia ter que colocar marca-passo. Então, por conta disso, eu tinha que andar com roteador. Aí, de novo, eu colocava fios embaixo. Eu sempre tive um negócio com amarrar, né? Colocava fios embaixo da roupa ali para ficar monitorando 24 horas como o meu coração reagia. E aquela coisa antipática de andar com uma prancheta anotando tal hora, fiz caminhada, tal hora, subi escada, tal hora, fiquei sentado para o médico olhar como o coração reagia. Agora, qual que é o grande detalhe? Para responder a sua pergunta. O detalhe é que eu não tenho mais nada disso. Entendeu? Eu não tenho mais a obesidade, eu não tenho mais a depressão que eu carregava daquela época. Certo. Eu não tenho mais a doença de Chagas que a ciência continua dizendo que não tem cura. Certo? E uma história complicadíssima de problema, de dificuldade, de tudo isso que ficou para trás. Então, por isso que a minha história ela se confunde com Jesus. Entendi. Eu estudo muito programação neurolinguística, que eu acabei de escrever um livro, inclusive, chamado Mente Exponencial. Fica até a dica aqui. Sim, né? Pode falar. A gente vai lançar ele daqui a alguns dias. Você fica atento aí, galera, também lá no Instagram, que eu vou falar sobre o livro. A gente vai lançar daqui uns dias, junto com o pessoal lá da plataforma internacional, lá do Nésio, o Thiago, o Pablo, o Marçal. A gente está conversando para fazer o lançamento com essa galera aí. Legal. E lá no livro eu conto um pouco, sabe, dos detalhes da minha vida. Tipo, eu saí, deixei um ambiente de opressão, mudei meu ambiente, eu fui resiliente diante da dificuldade. Agora, quando você chega, que você vai vencendo as dificuldades, e aí de repente recebe uma notícia da doença incurável, não tinha mais para onde ir. Não tinha mais decisão para tomar, entenderam? Decisão natural. Sim. Só que aí eu descobri que além de todos os níveis neurológicos, usando um termo da programação neurolinguística, você me ouviu falar sobre isso na palestra aqui, né? Além de todos os níveis neurológicos, ainda havia um,
que era Jesus. E eu fiz um experimento. Falei, será que ele é mesmo Deus? Sim. Será que ele realmente existe? Não é religião. Não é uma igreja denominacional. Não é disso que eu estou falando. Não é uma liderança, não é uma pessoa, não é um costume, nada disso. É um Deus que se relaciona, entendeu? Sim. Aí eu tive a minha experiência com ele e o resultado foi uma mudança assim, uma brusca na minha vida, inclusive a cura das chagas, inclusive a restituição dos batimentos do meu coração, que não tinha neurônios mais funcionando, de um lado. E a ciência diz que neurônio não volta a reconstituir. Então, meu encontro com Jesus foi muito prático, foi muito vida, não tem como separar. Sim. Entendeu? Não tem como. Jesus, para mim, não é uma coisa que está escrito num livro que fica aberto com a página amarela ou algo que você gruda na parede, Sim. entendeu? E Sim. deixa como um símbolo ali. Ele é a própria, como ele mesmo falou, eu sou a vida, o caminho, a verdade. Então, ele é. É simplesmente isso. Sim. Ele existe? Não, Deus não existe, amigo. Você nunca pergunta se Deus existe. Sim. Deus não existe, Deus é. Entendi. Entendeu? Não adianta ficar debatendo se ele existe. Deus é. Deus é. Então, se a gente for Pronto. querer debater, a gente não está na esfera para debater isso daí. Exatamente. Acredito, né? Né? Vamos Sabe, estar nessa... se você ficar perdendo teu tempo, Deus existe ou não existe? Amigo, Deus não existe. Deus é.